Esse que você está vendo aqui, ó, o profeta Abel, eu sou uma das testemunhas do livro do Apocalipse 11. Sejam todos bem-vindos a esse novo tema, as duas testemunhas do Apocalipse 11. E o profeta Abel, segundo ele, é uma delas. De antemão, eu peço a todos que possam se inscrever nesse canal e deixar o seu like, pois assim você estará contribuindo comigo para que outras pessoas possam ter acesso a esse tema. Agora, vamos ouvir uma parte da patetaria do suposto profeta Abel, depois eu volto mostrando a prova dos 9. Que nós estamos vivendo os últimos dias. Esse que você está vendo aqui, ó, o profeta Abel, eu sou uma das testemunhas do livro do Apocalipse 11. Apocalipse capítulo 11, uma das duas testemunhas de Deus do Apocalipse 11. Ah, você vai dar risada agora, né? Falar, eu não falei que ele é doido? Assim falaram de Jesus, assim falaram de Estevão. Não dá de você jogar uma pedra em mim aí, né? Pelo celular, pelo vídeo, não dá de você me apedrejar. Mas fique sabendo. Vou te dar aqui algumas referências para você crer. Porque que eu sou, pela vontade de Deus, não pela minha, uma das testemunhas, das duas testemunhas, eu sou uma do livro do Apocalipse 11. Primeiro, porque nós estamos vivendo os últimos dias, a 7ª trombeta se aproxima para ser tocada. Uma das referências, lá no capítulo 11, fala que as testemunhas atormentariam os habitantes da terra. E eles não conseguiriam tirar a vida deles antes que se cumprisse a profecia. É ou não é o que está acontecendo? As pessoas no YouTube só não me pegam porque não tem como. Me chamam de louco, falam para me sair do YouTube. Eu estou atormentando ou não estou? Os habitantes da terra aí, no caso. Está se cumprindo o que está lá escrito ou não está? Querem me matar, me chamam de louco, outros falam para me processar, querem me prender, falam que eu sou doido, que eu tenho que ser preso, que eu tenho que parar. Está sendo ou não um tormento, né? Deus manda eu farejar os pecados das pessoas, e eles falam como os demônios falavam para Jesus: vieste nos atormentar, mestre, antes do tempo. Eu estou sendo um tormento ou não para os habitantes da terra? E lembre-se que está escrito lá, viu? Que tentariam tirar a vida, mas iam morrer por causa do fogo que sai da boca. Não é como você pensa não, tá? Que vai sair fogo da minha boca e te matar. É a palavra que eu estou pregando aqui. Você me chama de doido, me chama de falso, de repente Deus vai te tirando tua vida aí. Porque eu sou uma das testemunhas do Apocalipse. Você começa a adoecer, ter câncer, morrer de trânsito. Tudo de mal vai acontecer com você, por causa que eu sou uma das testemunhas. Por isso que eu prego a verdade, a vinda de Cristo, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E muitos tormentos vocês vão ter. Está escrito lá, que quando findar esta profecia, aí sim, a besta vai conseguir tirar minha vida. Mas quem tentar tirar minha vida antes vai morrer. Por isso é melhor você se converter. Primeira coisa, senhor Abel, você não é cachorro para estar farejando. Segunda coisa, Deus não poderia te levantar como profeta, porque esses tipos de sacerdócios vigorou até o apóstolo João do Apocalipse. Terceira coisa, senhor Abel, como você poderia ser uma das testemunhas do Apocalipse se você nem existia na primeira era cristã, para poder contemplar os feitos ocorridos? Então, meu caro e suposto profeta Abel, do entendimento obscuro e nécio, já vai pegando a visão aqui e abandonando esse entendimento pobre e estarrecedor, que só faz envergonhar
a você mesmo. Então, vamos desvendar as duas testemunhas do Apocalipse, do capítulo 11, na visão do apóstolo João. Antes, vocês fiquem sabendo que nos dias do apóstolo João, ele estava escrevendo o que já tinha acontecido e o que estava para acontecer dentro do século I. É como essas duas testemunhas. João estava se referindo ao profeta Moisés e ao profeta Elias, que ele já tinha visto quando estava no monte com o próprio Jesus, Pedro e Tiago. Vocês podem confirmar no livro histórico de Mateus, no capítulo 17, no verso 1 ao verso 3. Embora também o Apocalipse não está escrito por ordem numérica, de acordo com os fatos ocorridos, mas, se lermos com atenção, tudo vem às claras. Vamos ler aqui no verso 6 do capítulo 11 de Apocalipse. Olha o que fala aqui. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. E aqui vai confirmando mais ainda que essas duas testemunhas sempre dizia a respeito do profeta Elias e do profeta Moisés. Porque nós sabemos, segundo o texto histórico, o profeta Elias foi o único profeta que orou e ficou sem chover durante 3 anos e 6 meses. Depois o profeta Elias orou novamente e tornou a chover na cidade onde ele estava. E o próprio apóstolo Tiago também relatou isso acerca de Elias, no seu livro do capítulo 5, no verso 17 e no verso 18. E aqui, ainda, nesse verso 6, confirma que Moisés foi a outra testemunha que relata aqui no Apocalipse. Porque foi Moisés, na frente de Faraó, que tocou com cajado nas águas do rio Nilo, e as águas se tornarem sangue. Assim também os fatos das 10 pragas, que todos nós já sabemos que aconteceu na época do Egito. Agora, para facilitar mais ainda o nosso entendimento, vamos ler o verso 11, e vocês vão poder contemplar que fala também dessas duas testemunhas, Elias e Moisés. Vamos ler. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram de pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Aqui João, na sua visão simbólica, continua falando das duas testemunhas, Elias e Moisés, que tornaram a viver, que foi João Batista, que nasceu cheio do Espírito Santo e no poder de Elias, como está lá no livro histórico de Lucas, no capítulo 1, no verso 13 ao verso 17. E o outro foi Cristo, o Messias, que havia de vir, como Moisés já havia profetizado lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, no verso 15,
e vocês também podem confirmar lá no livro de Atos, no capítulo 3, no verso 22 e verso 23. E ainda aqui, no mesmo verso 11, quando fala que um grande terror tomou conta daqueles que os viram, significa dizer que muitos judeus, na época, ficaram aterrorizados com a mensagem de João Batista, como também a mensagem de Cristo, o Messias. Vamos agora ler o verso 7 e o verso 10. Eu estou lendo desta forma para que venha facilitar o entendimento de vocês acerca das duas testemunhas. É como eu falei, o livro do Apocalipse, ele não foi escrito por ordem numérica, de acordo com os fatos ocorridos. Então, o verso 7 diz assim: quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los e matá-los. Esse verso 7 aqui, justamente, foi isso que aconteceu com João Batista, que veio no poder de Elias. Quando ele cumpriu o seu ministério, a besta, que foi o rei Herodes, mandou decapitar a sua cabeça e colocar na bandeja. Assim também aconteceu com o Messias, o Cristo, como Moisés tinha profetizado. A besta, Pôncio Pilatos, também mandou crucificá-lo. Vamos ler agora o verso 10. Diz assim: os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses dois profetas haviam atormentado os que habitam na terra. E aqui no verso 10, tudo isso aconteceu no século I, na terra de Israel. Muitos judeus se alegraram com a morte de João Batista, que veio no poder de Elias, e se alegraram também com a crucificação de Cristo Messias, como Moisés tinha profetizado, porque as palavras que eles apresentavam, os judeus que não queriam reconhecer, se sentiam atormentados e atribulados. Para finalizar, vamos ler aqui o verso 12. Então, eles ouviram uma forte voz do céu que lhe disse: subam para cá. E eles subiram para o céu, numa nuvem, enquanto os seus inimigos olhavam. Isso aqui também aconteceu quando Cristo foi levado aos céus e quando, segundo a história, veio uma carruagem de fogo e levou Elias entre as nuvens. Pois é isso aí, minha amiga e meu amigo. Esse suposto profeta Abel jamais poderia ser uma dessas testemunhas, e nem jamais haverá essas duas testemunhas do Apocalipse, pois dizia a respeito do profeta Moisés e do profeta Elias. Por isso, meu caro e suposto profeta Abel, deixa de viver essas loucuras. Escreva no teu coração. Ficamos por aqui. Aquele forte abraço. Até o próximo tema.